Bom, quinto ano, vamos para uma aula de história. Se falou muito lá no aplicativo do CMSP de povo, democracia, civilização, mas vamos entender da onde que a gente veio. Olha só essa foto aí. Nessa foto eu vou ter aí esse povo aqui que está chegando do mar. Olha umas caravelas aqui atrás. E tenho esse povo aqui que está na terra. Olha, tudo sem roupa. E aqui tem roupa. Que estranho, né? Então, esse é uma imagem que retrata o descobrimento do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui na nossa terra, que ainda não chamava Brasil. Vocês se lembram que a gente já falou disso, né? E eles chegaram e encontraram os índios. Logo depois de um tempo, a família real, que morava lá em Portugal, veio para cá em 1808. E assim a gente vai ter um Brasil que era colônia, vai virar um império. Por que ele vira um império? Justamente porque o rei vem para cá. Então, quando D. João VI vem para o Brasil, a gente vai ter a coroa portuguesa morando, residindo no Brasil. Essa bandeira que vocês estão vendo aí, que até parece com a nossa bandeira da República, não é? Essa bandeira era a bandeira que representava a monarquia. Quem era a monarquia? Eram os reis, as rainhas, os nobres. E aí do lado vocês estão vendo D. Pedro I, que é o próximo, depois de Dom João, a ser o grande imperador do Brasil. Mais para frente, depois de uma guerra que está acontecendo lá na Europa, Dom João VI volta para Portugal e Dom Pedro I acaba assumindo o trono como imperador do Brasil. E isso vai dar uma cara para o primeiro reinado. Veja, não foi tão simples assim. Porque quando Dom João foi embora, o que as pessoas aqui queriam era a independência, que aí mesmo assim ainda demorou um bom tempo. Mas o Brasil pagou muito caro para ser independente, né? Ele pagou mais de 3,7 milhões de libras para a coroa portuguesa como indenização pela independência. Olha só, além dos caras ter chegado aqui, descoberto o que estava acontecendo, eles ainda quiseram dinheiro para deixar a gente livre. Bom, mas o Brasil não tinha esse dinheiro não. Então ele foi pegar emprestado de quem? Ele pegou o dinheiro emprestado da Inglaterra para conseguir pagar essa independência. E é aí que começa o nosso primeiro problema da dívida externa, o dinheiro que a gente deve para outros países. Só que Dom Pedro I, quando esteve aqui, ele vai outorgar a nossa primeira Constituição. O que é Constituição, gente? A Constituição é um conjunto de normas e é ela que vai reger o que a gente faz. Dentro do Brasil, nós temos 7 constituições. A primeira é essa de 1824 e a última é a de 1988, que está vigorando até hoje. Então, nesse momento da Constituição, o Brasil se torna independente de Portugal. E ele adotou o sistema monárquico, da monarquia como sistema de governo. Ou seja, tinha uma pessoa que mandava e as outras obedeciam. Então, assim, o Dom Pedro I impôs uma Constituição no Brasil. Ele outorgou essa Constituição. E a Constituição é um conjunto de normas que nós devemos obedecer. Existem duas formas de governo. A que a gente viveu lá atrás, que era a monarquia, onde quem mandava aqui era o rei,
tá? E existe uma outra forma de governo que é o que a gente vive atualmente, que é a república. Na monarquia eu tinha um rei, hoje eu tenho um presidente eleito pelo povo que manda no Brasil. Só que o Dom Pedro, gente, ele vai abdicar do trono. O que é abdicar? É sair. Então, ele estava com alguns problemas lá em Portugal com a família dele. E os brasileiros estavam reclamando muito de impostos que eles tinham para pagar, reclamavam da Constituição que não era boa. Aí existiu um partido brasileiro que foi formado, né? Hoje a gente tem o PT, o PSDB, o PSL. Naquela época existia o Partido Brasileiro. E era o Partido Brasileiro e o Partido Português. Então eles planejavam reunir de novo o Brasil e Portugal. E eles estavam com medo que isso acontecesse. Então o Partido Brasileiro começou a falar: olha, não pode ser assim, e pressionar Dom Pedro. Ele não deu conta, resolveu abdicar e foi embora para Portugal. Mas deixou aqui o seu filho, que era o Pedro de Alcântara, que nós vamos conhecê-lo mais para frente como Dom Pedro II. Mas veja bem, gente, Pedro de Alcântara, que era o príncipe na época, ele só tinha 5 anos. Como é que uma pessoa com 5 anos pode mandar num país, pode reger um governo? Impossível, né? Então aí criou-se a regência. O período regencial foi um período onde Dom Pedro não podia governar e tinha que ter alguém responsável por ele para que ele pudesse mandar, né? Até que ele tivesse 18 anos, na verdade 16, para que ele pudesse governar, né? Então, enquanto isso, ele ficou aprendendo. Todos os reis e os príncipes, gente, eles sabem muitas coisas. Eles sabem direito, eles sabem artes, eles sabem ciências, outras disciplinas. Eles são muito inteligentes. Por quê? Porque eles tinham que mostrar para a população como eles eram importantes. E eu só conheço, só me torno importante quando eu tenho conhecimento. E é por isso que a gente precisa estudar muito. Então, a princípio, o período regencial ele foi dividido em 2 etapas. No momento, a regência trina permanente, que era quando ele se tornasse maior de idade, ele poderia governar. Então, enquanto isso, tinham 3 pessoas que mandavam nesse poder. Deu certo isso? Não, não deu certo. Aí o que aconteceu? Esses 3 regentes eles foram substituídos por um. Então a gente teve a regência trina e a regência una. Trina porque eram 3 regentes e una depois porque esses 3 saíram e se tornaram um só. Gente, havia muita festa nesse período. O palácio eles tinham muito. Na verdade, eles moravam no Rio de Janeiro, que lá era a capital do país naquela época. Então, eu vou contar uma coisa para vocês que é uma novidade sobre festa junina. Olha, mas o que tem a ver pro festa junina com o Brasil Império? Sabe o que acontecia? Muitas festas aconteciam nas casas dos reis, nos palacetes, nos palácios imperiais, e toda festa era para pessoas muito ricas. E as quadrilhas que são hoje típicas de festa junina, elas eram dançadas nos salões imperiais e eram comandadas por mestres franceses, tudo extremamente sofisticado. Depois é que ela vai virar uma quadrilha e uma dança popular. Mas olha lá, ela surgiu lá no Brasil Império. Olha como as coisas são. Nosso país, ele tem alguns símbolos que são importantes e eu preciso conhecê-los.
Esse primeiro símbolo que apareceu aí é o símbolo da República Federativa do Brasil, porque agora não somos mais uma monarquia, somos uma república. Então, como símbolo da república, temos o brasão da república. Além do brasão da república, eu tenho outro símbolo, que é o selo. Esse selo vai estar em uma marca d'água em todos os documentos oficiais. Vou ter também como símbolo a bandeira do Brasil, que lembra, ela é diferente da outra, mas a cor amarela, que a gente costuma falar que é do ouro, tal, o início desse amarelo era por causa da imperatriz, que ela era austríaca. Então o amarelo vem da Áustria na nossa bandeira. Olha aí a questão da etnia das pessoas. Tem gente de todo lugar do mundo no Brasil. Mas eu tenho um último agora símbolo, que é o nosso hino nacional. Então, os 4 símbolos da República são o brasão, o selo, a bandeira e o hino nacional. E nós, como brasileiros, devemos respeito a esses símbolos, tá? Abraço, beijo, até mais.